O que aprender, quando aprender e por que aprender? Essas três perguntas são muito importantes para quem está começando na área de Motion e também para quem está há muito tempo na área. Lembrando aos interessados que dia 9 de abril a gente vai abrir as matrículas do Character Animation Expert para a turma 2. Esse curso é selecionado pela grande Natália Yukimoto, especialista em animação de personagem aí. Deixei um link aqui na descrição do vídeo, clica lá, deixa seu e-mail para ser avisado quando as matrículas abrirem. Bom, vamos lá. Um dos pontos mais críticos na nossa trajetória de Motion é que a gente está sempre aprendendo, certo? Então, a gente saber o que aprender, quando aprender e por que aprender é vital para a gente não perder tempo com coisas inúteis. E eu digo isso porque é uma tendência natural nossa a querer aprender todos os softwares e todas as técnicas que a gente possa imaginar, né? E a gente não para refletir se realmente aquilo que a gente está focando é válido e é realmente necessário num certo momento. Mas assim, não me entendam mal, tá? Eu acho que todo conhecimento é válido, é sempre válido uma experiência arriscando, né? Aprender certas técnicas e para você adquirir certas habilidades, mas o ponto todo é que se a gente souber o que a gente tem que aprender, quando a gente tem que aprender aquilo e por quê, a gente consegue eliminar, né, muito noise, né, muito ruído, sacou? Porque se a gente perder muito tempo arriscando com softwares e técnicas que a gente talvez não use, a gente acaba acumulando conhecimento irrelevante, sacou? E eu passei por isso várias vezes, às vezes eu parava e pensava, pô, o que mais que eu posso aprender, né? E aí eu começava a pesquisar feito doido, várias técnicas, vários softwares que eu ainda não sabia, para ver se eu conseguia achar mais alguma coisa para aprender, né, dentro desse contexto nosso. É bom lembrar que esse é um processo natural, né, não ficar estagnado, né, é um processo que a gente tem naturalmente, mas é um processo ainda mais natural acumular conhecimento irrelevante na nossa cabeça, né? Então é muito importante que a gente saiba selecionar aquilo que a gente precisa aprender, né, na ordem que a gente precisa aprender. E aí o lance é que com o tempo eu reparei que eu estava aprendendo um monte de coisa fora de hora e sem saber muito bem por quê, né? Eu estava simplesmente adquirindo conhecimento que talvez fosse válido, talvez não, né? E olhando friamente para algumas coisas que eu estudei com os anos, né, algumas técnicas e alguns softwares que eu aprendi, hoje em dia eles não têm utilidade prática nenhuma. E alguns deles, inclusive, né, algumas técnicas e alguns softwares nunca tiveram utilidade prática nenhuma na minha carreira. Isso é só uma falta de percepção momentânea que a gente tem de não olhar para as coisas de forma objetiva. A gente esquece que a gente tem que aprender as coisas com um único propósito. Nosso propósito é sempre solucionar um problema, geralmente, obviamente, de um cliente, né? Então a gente tem que aprender as nossas habilidades, melhor dizendo, precisam ser focadas nisso, em resolver problemas em certos projetos e clientes. Se a gente observar as coisas dessa forma, de forma um pouco mais objetiva, a gente vai perceber que muito do que a gente consome não serve para nada, né? Daí as três perguntas: o que aprender, quando aprender e por que aprender? Então vamos começar com o que aprender, né? Com essa pergunta específica, né? Para responder isso, a gente precisa analisar não somente as nossas habilidades atuais, como também o mercado onde a gente se insere, né? Isso quer dizer que a gente precisa observar o que esse mercado, o que esses clientes exigem da gente. Se você está começando com Motion, tem coisas que são praticamente obrigatórias você aprender, que é tipo princípios de animação, lidar com After Effects, por exemplo, que é o software majoritário e tal. Mas a partir disso as coisas começam a ser um pouco menos obrigatórias e já começa a ser mais uma parada de escolha e de análise do que realmente de obrigação de ter aquela habilidade específica na manga, sacou? Exemplo disso é que não adianta nada você se matar aprendendo 3D se você não tem nenhum cliente que pague por isso, ou se todos os seus clientes só pedem animação 2D. E o contrário disso também é verdadeiro, não adianta nada você aprender animação 2D se todos os seus clientes só pedem 3D, sacou? Então você tem que aprender aquilo que sua carta de clientes pede, né? Isso obviamente no futuro não impede você de aprender essa técnica específica ou aquela outra técnica. O lance é que no momento você precisa observar sempre para que lado os seus clientes estão te puxando. Porque se você começar a aprender um monte de habilidades que não servem para nada nesses projetos, você perde tempo com um monte de conhecimento inútil. Então é bom a gente aprender coisas que conversem com o nosso mercado no momento, né? Que resolvam e tragam soluções para os projetos que a gente trabalha no nosso dia a dia e não numa projeção de futuro, sacou? Isso é importante, galera, porque não impede você de aprender coisas extravagantes, sacou? Mas se a gente tiver um pouquinho mais de percepção, você vai entender e vai perceber que esse é o momento que agora eu posso, sei lá, aprender uma coisa que até então eu não precisava. E, novamente, eu já aprendi muita coisa que eu nunca utilizei, coisas que eu não utilizei simplesmente porque os clientes não permitiam, porque os projetos que eles traziam para mim não exigiam aquilo. Então eu estava lá morrendo de estudar uma certa técnica, um certo software, sendo que todo o meu mercado não absorvia esse tipo de técnica, não absorvia esse tipo de especialização. Então eu poderia mirar num outro mercado, né, mas isso complica muito a vida. Então, num primeiro momento, o conhecimento que eu acumulei até certo ponto não servia para muita coisa no meu dia a dia. E a segunda pergunta é quando aprender, né? Então, vamos dizer que você já decidiu o que é que você tem que aprender. Agora vem a parte, quando você vai aprender?
qual é o momento certo de você aprender isso, porque a partir daqui a gente tem que observar as nossas habilidades atuais e ver se aquilo que você escolheu, né, aquilo que eu escolhi para aprender, eu já consigo realmente aprender isso. Porque na nossa área muitas coisas são interconectadas, muitas habilidades dependem de outras, né? Então é difícil você aprender certas coisas se você já não tiver um background de certas técnicas, sacou? Então, o que você quer aprender? E depois, quando? Então, assim, você quer aprender isso aqui, mas você já está pronto para aprender isso aí? Então, cuidado para não dar um passo maior que a perna, né? E eleger uma certa técnica, um certo software, né? Que você ainda não está pronto para entender, sacou? Então, analise com muita calma a área para onde você está apontando e veja se você está pronto para ir para ela. E a terceira pergunta é o porquê aprender, né? Então, digamos que você já sabe o que você quer aprender e você já esteja preparado, né, para o quando, né? Então você já sabe que agora você já pode aprender aquilo lá. Por que você quer aprender isso? E essa resposta é um pouco mais subjetiva, porque todo mundo tem as suas inclinações e as suas aspirações, né? Mas é importante a gente analisar que mesmo quando a gente elege uma coisa, né, o que aprender, e já está preparado para aprender essa coisa, quando aprender, nem sempre os porquês justificam aprender aquilo, né? Nem sempre aquilo que você almeja aprender, aquele software que você tanto sonha em dominar, vai realmente resolver seus problemas em projetos do dia a dia, né? Então é isso que é importante. Então você tem que saber o que você quer aprender, você tem que saber se está pronto para aprender aquilo, também saber se aquilo que você quer aprender vai ser usado de verdade, né? Porque não adianta nada você ficar aprendendo um monte de coisa só por fetiche. E essa reflexão é importante porque a nossa área é uma miríade de softwares e técnicas, né? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba perdendo muito tempo e energia aprendendo coisas que são absolutamente inúteis no nosso dia a dia. E é isso que importa. Não adianta nada você ter um estoque de habilidades que você nunca vai usar. Então, tenha muita certeza de responder essa pergunta de por que você quer aprender aquilo, que não é só um fetiche, não é só porque você curte, você tem que aprender porque é prático, você tem que aprender porque a parada vai resolver seus problemas no dia a dia e vai trazer soluções para os seus clientes. Essa que é a sacada, essa que é a fórmula no final, sacou? Então, se a resposta para isso for positiva, se você consegue realmente arrumar um porquê de aprender uma certa coisa, depois de ter respondido as outras duas aqui, tá na hora então de tomar a decisão mais difícil, que é realmente focar sua energia, né? Focar o seu tempo em aprender aquilo que você escolheu. Então, sempre que vocês estiverem se sentindo estagnados, né? Se sentindo um pouco amarrados assim, com relação às habilidades e querendo aprender alguma coisa nova, lembre-se disso. O que você tem que aprender, quando você tem que aprender e por que você tem que aprender. Se você conseguir responder essas três perguntas de forma muito clara e encaixar elas no seu dia a dia prático, você então está no caminho certo para aprender uma coisa que vai ser relevante para o seu hall de habilidades. Bom, é isso aí. Lembrando novamente para vocês aí que dia 9 de abril a gente vai abrir as matrículas do curso Character Animation Expert com a Natália Okimoto. O link está na descrição do vídeo, clica lá, deixa seu nome na lista de espera, deixa seu e-mail para você ser avisado quando as matrículas abrirem, até porque as vagas são limitadas. E eu vou ficando por aqui, a gente se fala no próximo Insights. Fui!